Olá, meus amigos, voltando com mais um programa Pode Mudar. E hoje estou recebendo aqui um amigo, o Leandro Carioca. Leandro, seja bem-vindo aqui, é um prazer receber aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de vir contar um pouquinho da sua vida aqui. Sim. Olá a todos, obrigado, Fábio, pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você no programa Pode Mudar. É importante a gente estar aqui falando da gente, falando do que se pode mudar, né? E eu, como morador, né, residente de Brodowski, acredito que pode mudar. E eu, como pessoa física, né, juntamente com o Fábio, aqui a gente podemos estar junto com a cidade. Para quê? Pode mudar. O que pode mudar na cidade? Tudo pode mudar junto com o Fábio. Tudo pode mudar junto com o Aleph. Tudo pode mudar junto com a cidade. E com o Leandro também. E eu, Leandro, o Carioca, a gente está aqui para poder, junto hoje, falar um pouco da gente, né? A minha trajetória na cidade de Brodowski. Leandro, eu já vou começar então perguntando quem que é o Leandro, quando que o Leandro chegou em Brodowski. Conta um pouquinho da sua história, o pessoal de casa que está nos acompanhando, conhecer um pouquinho o Leandro. Eu sei que você já tem grandes amizades aqui em Brodowski, já faz um bom tempo que a gente conhece, mas conta para o pessoal que não conhece o Leandro aí, quem que é o Leandro? O Leandro, o Carioca, conforme todos me chamam como Carioca, né? Apesar de ser Carioca da Gema. Você nasceu, não é no Rio de Janeiro que você nasceu, é o estado do Rio de Janeiro, mas a cidade não. Eu nasci na cidade de Itaboraí, município do Rio de Janeiro, residente lá por 40 anos, né? Nascido e criado naquela cidade linda. Fui convidado para ser residente de Brodowski no ano de 2020. Por que saiu do Rio de Janeiro para vir para cá? Eu saí do Rio de Janeiro porque a gente enfrentou uma pandemia muito grande. Sim. A cidade onde moramos, né, que eu fiz parte por 40 anos, nascido e criado, ela foi uma cidade que foi mais afetada, uma cidade que até a data de hoje, né, do ano de 2024 que nós estamos, né, ela ainda sofrendo bastante ainda. Sofre pelo impacto e a desistência de emprego. Eu, como construtor, eu vim para a construção civil, né, no ano de 1999, né, eu como construtor, construindo e reformando, essa área foi bastante afetada. E como meu afilhado trabalha na Sinap, né, ele é serralheiro há 15 anos na Sinap, ele foi... Uma empresa de sinalização aqui em Brodowski, tem lá no Distrito Industrial, uma grande empresa. Uma empresa muito boa, né? Diga-se de passagem, até uma informação importante, é uma das 10 empresas que mais arrecada ISS para o município. É uma empresa que gera bastante recurso para o município, é uma empresa muito grande. É importante, né? Eu também, além de ter acesso ao dono da empresa, que é o Shimura, né? O japonês, né? Meu, né? Conheci ele na cidade do Rio de Janeiro. Essa parte eu não sabia. Né? Eu, como construtor, tive o prazer de estar conhecendo em questão de execução com a minha mão de obra lá no Rio. E, conforme eu falei, meu afilhado, ele como veio transferido para cá, né? Que é o Josias, né? E ele falou para mim, padrinho, lá eu tenho o que você mais gosta, que é construir e reformar. Então vamos falar para você conhecer a cidade de Brodowski, você se adaptando, você continue. E assim foi feito no ano de 2020. Cheguei aqui já no finalzinho, muito bem recebido. Eu quero assim ressalvar e ressaltar isso, né, aqui nesse Pode Mudar. Muito hospitaleira. A cidade, ela me abraçou de uma tal forma que... Onde muitas das vezes as pessoas falaram assim, olha, é uma cidade que não vai te abraçar, é que tudo é mais difícil. E o Espírito Santo de Deus, ele me surpreendeu. Foi tudo ao contrário. Porque foi tudo ao contrário, né? Eu, quando cheguei aqui, eu não tinha um trabalho, né? Então, assim, eu me alegro de falar disso aí, dela ter me abraçado. E as amizades também, né? As portas ter se aberto, que ela me mostrou as pessoas que eu pude estar perto até a data de hoje. E alegre, em questão de respeito, lado profissional. E eu, como construtor, conforme eu já falei, ingressado desde o ano de 1999. 25 anos atrás. Então, assim, a minha mão de obra está sendo muito útil ao nosso município de Brodowski, juntamente também com a cidade de Ribeirão, que me abraça bastante, né? Agenda, graças a Deus, cheia, sem espaço para atender. E eu fico feliz, porque quando a gente chega num município diferente, numa cidade, Fábio, muitas das vezes é difícil alguém estender as mãos. Sim. E eu quero parabenizar, sem exceção, a cada um que mora na cidade de Brodowski. Eu, Leandro, o Carioca, fico muito satisfeito pela recepção que os brodowskianos me aceitou.
mesmo sendo carioca, mesmo sendo pessoa. Isso para mim é marcante. O preconceito em Brodowski não existiu, né? Não existiu porque eles mostraram o lado ser humano. Sim. E para mim me marca isso, né? Eu, com a idade qual eu tenho, 44 anos de idade. Tá novo, hein? Tá mais novo que eu. Com 44 anos de idade eu já tive uma longa jornada, Fábio, por aí, né? Já passei Tem histórias para em contar. alguns lugares, tem uma história de vida, história de pessoa, história de família. Falando, eu entro nesse assunto aqui, falando em família. Quem que é o Leandro? Família, filhos, esposa, casado? O Leandro Carioca Família, eu tenho 26 anos de casado, graças a Deus. Eu sou pai de 3 filhos lindos e maravilhosos. O nome deles? A minha filha Maria Eduarda tem 26 anos. Ixi, já formada, casada. já. Meu filho Hélio tem 24 anos também, casado. Eu tenho uma filha de 14 anos, que hoje, graças a Deus, também está crescendo na cidade de Brodowski, se preparando para o futuro. Então, o Leandro Carioca, ele é pessoa família. Eu, assim, eu gosto do meu casamento, amo a minha esposa, é a minha disjuntora, é meu braço direito, ela me ajuda muito. E tem, assim, me apoiado, né? E o mais feliz, a gente quando toca a família, eu quando vim para Brodowski, eu vim sozinho, né? Você deixou a família lá? Deixei a família no Rio. É difícil isso, hein? Porque eu tinha que fazer... Um pé de meia. Uma formação. Eu tinha que construir um espaço para minha família. Sim. Porque eu saí de um núcleo que estava formado. Filhos grandes já. Isso para eu poder formar um núcleo diferente na cidade. Então eu não podia trazer minha família. Então houve um consentimento entre esposo e marido. Mas ela apoiou a todo momento isso. E esposa, juntamente comigo, ao meu apoio de vir. Ela falou, o homem que traz o alimento dentro de casa é você. Então, você sabe o que você está fazendo. Então, ela me deu apoio total, foi onde que me incentivou mais ainda de vir vencer esse desafio em Brodowski. E assim, né, ela, logo depois de uns 6 meses, eu pude trazer a minha família para cá. Né, constituir ela aqui nessa cidade de Brodowski. Ela trabalha hoje? Hoje a minha esposa ela trabalha, ela é cuidadora, né, de idoso, ela é formada nessa área, gosta do que faz, né? E tem se buscado se personalizar mais ainda na área, né? Sim, isso é bom. O estudo sempre é bom. Ela não tem limite, a cada dia mais ela quer ter conhecimento. E eu, como esposo dela, eu abraço essa causa dela com ela, né? Porque ela sempre foi uma mulher dependente. Isso, eu olho muito isso também, no lado mulher, né? Sendo a minha esposa, e as mulheres que são dependentes, né? Sim. Isso para mim é um orgulho, né? De ter ela como a minha esposa, né? De estar comigo, né, Fábio? E você comentou da construção civil. Eu costumo falar que a construção civil é o carro-chefe do Brasil. Se a construção civil estiver boa, o Brasil vai a todo vapor. Se não tiver construção civil, o Brasil para. Como que você vê hoje a construção civil? Você falou que veio do Rio de Janeiro para Brodowski, Ribeirão Preto, e realmente Ribeirão Preto hoje é um grande polo da construção civil. Você anda em Ribeirão Preto, vê vários prédios sendo construídos lá, não para isso. Hoje a construção civil, para você, está boa, tá tendo bastante serviço? Hoje a construção civil está bem aquecida, viu, Fábio? A construção civil hoje, ela falta mão de obra no mercado, e ela aproveita as mãos de obra que se tem, ou seja, ela começa valorizando. Isso é importante para nós que somos construtor, né? Eu falo em nome de vários e muitos construtores, né? Representando que hoje também não pode mudar. Sim. Né? Isso é importante a gente frisar isso também, que está tão aquecido que falta mão de obra. Então, você acha que está faltando hoje? Falta mão de obra no mercado porque a demanda hoje ela aumentou. Se a gente pegar hoje aí, fazer uma pesquisa, a gente está com 80% de mão de obra civil dentro do mercado trabalhando, mas porém a gente, devido à demanda dela crescer, a gente não encontra, né? Porque a gente hoje mexe em construir sonhos. Você pode construir sonhos, é verdade. Você pode se dizer, de quando você chegou do Rio de Janeiro para cá, não faltou serviço para o Leandro, então? Eu não tive assim... Se eu falar para você que eu tive algum impasse ou reclamar, não, eu tive que me adaptar ao município e o pessoal conhecer o Leandro, ou seja, o carioca, conhecer a mão de obra dele. Né? A mão de obra do carioca. Eu vou dar o meu sonho para o Leandro construir. Isso. Então, o meu sonho é algo que eu planejei. Hoje não é fácil, a construção civil tá caro o material de construção, então eu não posso dar para qualquer pessoa. Então a pessoa tem que conhecer o pedreiro, o servente, o carpinteiro, o encanador, que vai realizar o sonho dele.
E isso, assim, você não teve essa dificuldade no começo? Não tive essa dificuldade porque, conforme eu te falei, Teve referências? Eu tive uma referência, vim com pessoas que falou, pode entregar na mão dele. E isso é pessoa, bom, né? É profissional, é responsável, algo que a gente temos que frisar bastante, viu, Fábio? A gente ser profissional em tudo aquilo que a gente vem colocar em nossas mãos e ter a responsabilidade, conforme eu falei. O sonho, ele está sendo projetado, Sim. ele está sendo programado, então esse sonho ele não pode ser interrompido pelas nossas mãos. Sim. Então, assim, eu fico feliz pela construção civil e confiança. Pela confiança da sociedade em si, entregar Sim. em nossas mãos e falar assim, agora a gente pode alavancar para frente. Então, para mim, uma felicidade muito grande de trançar a cidade. Eu também tenho muito orgulho da construção civil. Lá no começo, eu comecei a construir umas casas, fazia casa para vender, e eu via a felicidade de quem comprava casa, que é aquele sonho, o primeiro casal, até fazer umas casas pequenas, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e era o primeiro imóvel da pessoa, assim, e ver o sorriso da pessoa entrando na casa nova, era muito gostoso, era muito bom. E tudo passa na mão da construção civil. Ô Leandro, mudando um pouquinho de assunto, eu também conheço o carioca muito religioso. O carioca é evangélico. Conta um pouquinho da tua história com a igreja, com a religião. Isso é algo que você falou, eu chego a sentir a presença de Deus, porque a Bíblia nos fala, onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Lá no meio. Então, a minha trajetória, a minha vinda, conforme eu sempre falo, Jesus nos aceitou. Sim. Não foi nós que aceitou Jesus, Ele que nos aceitou. E nessa aceitação ele trouxe um desafio. Você tem que honrar. Esse desafio de ser fiel à palavra dele. Então, no ano de 1998, foi quando Jesus me aceitou. Foi quando o meu filho, nasceu em 1999, ele nasceu. Então, dentro disso aí, eu comecei a pegar uma responsabilidade. E mesmo nós, homens, nós mudamos o nosso comportamento depois que a gente vira pai, né? Sim. Vira então, outra pessoa, né? Então, dentro desse requisito nosso evangélico, Fábio, eu sinto felicidade e me alegro muito em falar nessa parte aí, porque o meu filho, quando nasceu, ele tinha que operar o pulmão. Assim, com um dia de nascido, quem é a mãe que eu vou falar aqui agora, que está me ouvindo, vai entender. Ele bebeu água do parto. E ali foi quando eu falo que Jesus nos aceitou, é um desafio, né? E esse desafio foi quando eu comecei a jejuar, orar ao Senhor, pedir ao nosso Deus para curar o meu filho. Então, no Rio de Janeiro, no hospital chamado Menino Jesus, em Vila Isabel, ali Jesus entrou com o seu poder, com a sua ação, para poder curar o meu filho. E aí onde que até a data de hoje eu sirvo ao Senhor. Hoje eu me alegro de ministrar, pregar a palavra de Deus, de ensinar, pregar o que se vive. A gente hoje vive um século 21 na presença de Deus, onde a Bíblia está se cumprindo, onde está voltando. Jesus, ele está às portas. Então, assim... E hoje eu, como servo do Senhor, obreiro da casa de Deus, ministro da palavra do Senhor, ensinador da palavra de Deus, o que eu tenho que dizer, o lado evangélico, é aproveitar a oportunidade também, né? Aqueles que ainda não teve o encontro com Jesus, que ele possa ter. Sim. Aquele ainda que não teve o encontro com o Todo-Poderoso, ele possa ter. Independente da religião que frequenta, né? Tem que ir na igreja. Nós temos que entender que existe um Deus lá no céu, ele é fiel. E ele está lá de braços abertos para te receber. Então é uma decisão que nós temos que ter. Então hoje eu, como congrego na Assembleia de Deus... E seu filho foi curado lá no... É um testemunho muito grande, né? Ele com 24 anos hoje, eu falo isso todo momento que às vezes eu vou ministrar em alguma igreja, vou pregar. Ele não tem nem a sequela. Nenhuma sequela, né? Ele ficou... Deus, ele honrou, porque a Bíblia ela nos fala, Fábio, que o Senhor nosso Deus, ele cumpre tudo quanto a gente pede a Ele. Então, tudo quanto a gente fala com o Senhor, Ele nos atende. Eu costumo dizer que o Senhor, nosso Deus, Ele não breganha nada com ninguém. Mas se eu e você, ou qualquer um que estiver nos ouvindo essa noite de hoje, fizer um voto com Deus, cumpra. Porque Ele vai cumprir com você. Vai. Porque hoje eu falo do testemunho meu. Eu não falo do testemunho que eu vi de alguém.
Ouvir de alguém é bom, mas contar o seu é melhor meu. ainda, porque você aumenta a fé daquele que está te ouvindo. Sim. Você aumenta a fé daquele que fala, poxa, se é o mesmo Deus que curou o filho do carioca, é o mesmo Deus que pode Leandro, curar. eu também tenho uma menina, a Letícia, com 6 anos, ela também teve meningite. Foi desesperador, ficou na UTI mais de uma semana. E lá, acho que é o momento que a gente conversa com Deus e hoje que a gente é grata a Deus porque aconteceu aquilo com ela e ela foi curada porque a gente se apegou muito a Jesus. Mesmo que alguém ainda, graças a Deus, não teve qualquer problema para pedir a ajuda de Jesus, agradece por não ter tido, né? Porque é duro e seja grato. Porque, igual você falou, Deus é maravilhoso e temos que dar glória a Ele a todo momento. É algo muito importante de falar de Jesus, de falar do nosso Deus que morreu à cruz do Calvário por nós, por toda essa nação. Ele, mesmo a gente não sendo merecedor, Ele está ali de braços abertos para nos receber e nos abençoar. Então, Ele tem feito isso na minha vida. Eu tenho vivido o sobrenatural nesse lugar. Eu tenho vivido o poder de Deus nesse lugar. Eu, por congregar na Assembleia de Deus de Vila Alpina, onde nosso pastor, o pastor Aparecido, eu tenho orgulho de estar ali porque uma igreja que me recebeu uma pessoa. O pessoal séria. de casa saber qual que é o endereço, que bairro que é que tá a igreja? É aqui atrás da pizzaria do Amarildo. Do Amarildo. Isso, sei, fica no por trás. Lascala. Isso, fica ali por trás, né? Sei. Então, assim, eu não gravei de memória do nosso endereço, mas... Mas o pessoal sabe, tem a pizzaria do Amarildo na Jair Felipe, sim. nas costas. Nas costas, isso. Então, hoje eu congrego ali, né, com a minha família, com a minha esposa, né? Então, assim, é onde que a gente ministra a palavra de Deus, onde vidas ali têm se salvado, vidas ali têm se rendido aos pés do Senhor. Então, a esses longos anos que eu estou aí na presença do Senhor, com 24 anos, eu tenho 24 anos na presença de Deus. Só tem gratidão. Então, eu só tenho a agradecer. Eu costumo dizer que servir a Deus é fácil. As lutas, ela vêm. E o mais importante das lutas, quando servimos a Ele está na embarcação, Ele está na proa, Ele está na cabeça comandando do barco, Ele está ali velejando. Então, por isso que nós temos que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar ali atento à voz de Deus, né? E a gente está com uma campanha lá na igreja que a gente se iniciou, né? A descida, o vaso da casa do olheiro, e na primeira quinta-feira já uma vida se rendeu aos pés do Senhor. Então, o céu entra em festa quando aquele determina entender que o Senhor pode aceitar ele, Fábio. Sim. Então, assim, a cidade de Brodowski, ela é uma cidade que ela precisa do poder de Deus. Sim. Muitas vidas aqui, ela precisa receber aquilo que tem de melhor. O que tem de melhor? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai reger a nossa vida. Ô, Leandro, eu sou católico, frequento a igreja uma vez por semana, vou na missa. Mas eu tenho orgulho de falar que na época da Covid, eu tive Covid, fiquei muito ruim. Teve um dia que eu estava internado, no terceiro dia que eu estava internado, a médica falou assim: Fábio, se você não melhorar até a tarde, a gente vai ter que te entubar. E eu tenho o pastor Jefferson da Igreja Metodista aqui, muito amigo, ele era vereador comigo, e ele sempre estava perguntando: Fábio, aí como tá? Eu falei assim: pastor, acho que eu já vou até falar tchau pro senhor aqui e tal. Eu falei: não, Fábio, vou mandar meus obreiros aí rezar por você aqui. Até me arrepio falar aqui. Eles foram em volta do hospital, ficaram rodando na volta do hospital e orando, lógico, para todo mundo que estava lá. Mas eu sei, assim, que foi para mim, tá? Sim. E eu me salvei, estou aqui hoje para contar esse testemunho. O testemunho é muito bom contar. Sim. E, assim, continuo sendo católico, mas eu sou muito grato à Igreja Metodista, ao pastor Jefferson, o pessoal que foi lá orar, que não só eu, muita gente se salvou por causa dessa oração. E, naquele momento lá, igual eu falei, eu já sou devoto a Jesus, a Deus, mas eu peguei mais firme na mão dele lá, e eu sei que foi ele que me curou, trouxe o ar de volta para mim, porque não estava tendo ar, e eu também sou muito grato, e não custa nada se apegar a Jesus, né? É muito barato o preço que ele cobra, né? Algo que você falou muito importante. A Covid, ela deixou algo marcante no Brasil todo, e dentro disso aí, o Senhor ele começou a nos ensinar que somos total dependentes dele. Sim. Que não adianta valor de espécie nenhuma
e nem qualquer coisa que se tem, mas se ele não quiser. Ele é Deus fazendo e não fazendo. Sim. Então eu costumo falar isso também para todos, que foi uma escola para muitos, essa pandemia, que foi a permissão de Deus também. Sim. Muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vidas se foram, Sim. muitas famílias ficaram, mas que o Espírito Santo de Deus possa confortar essas famílias que sentem até hoje também, mas foi com a permissão do Senhor. Sim. E ela pôde vir e ensinar muita gente a entender que é o Senhor que determina o tempo. E eu não sei se você já estava aqui em Brodowski ou não, mas tinha aquele negócio lá, deixa a igreja aberta, deixa a igreja fechada, queria proibir a abertura das igrejas. Aqui em Brodowski eu fui um dos que falei assim, não, deixa a igreja aberta, que o pessoal estava precisando. Não só por causa da doença, mas depois das consequências psicológicas, aquele negócio de ficar em casa, assim, ó. Eu fui um dos que lutei para deixar a igreja aberta, porque é um lugar que você vai buscar a Deus, vai conversar com Deus, e te traz a paz, assim, ó. Sim. Então, naquele momento, eu via que a igreja tinha que ficar aberta, não podia fechar. Nem sei porque passou na ideia de alguns fechar a igreja. Eu sei que tinha um perigo e tal, mas lá na igreja, todas as igrejas são amplas, tem espaço, não precisava ter o tumulto lá. Sim. Mas assim, a porta da igreja tinha que ficar aberta, né? Quando eu cheguei aqui, eu encontrei, eu deparei com essa lei que foi programada, não só aqui, como também lá no Rio de Janeiro. Isso, foi quase no Brasil todo. O Brasil todo poder se fechar. E você falou algo muito importante, Fábio, que a igreja é um centro de recuperação. Sim. E esse centro de recuperação, ali só vai quem está doente. E esse momento era o lugar que mais precisava, e o inimigo de nossas almas, ele tentou abafar os servos do Senhor, mas só que a palavra de Deus, ela prevaleceu. Sim. Então, assim, a gente foi acompanhando, e a maioria das igrejas, mesmo que não tinha ninguém, ela estava ali aberta, orando, fazendo live ao vivo, para a pessoa receber, porque era um momento que precisava. E o lado psicológico também, igual você falou, ficou muitas pessoas abaladas. Ficou. Eu conheço uma família, Fábio, eu chego a me arrepio quando falo disso, na família, ele era um pastor, amigo nosso, lá do Rio de Janeiro, ali perdeu a família toda. Pai, mãe, irmão, tio. Tudo do Covid. Todo mundo foi. Muito triste. Então ficou ali um irmão, e esse irmão depois ele veio a falecer. Ele ficou depressivo, porque a enfermidade assolou a família toda. E ele precisava do apoio. Então, assim, não encontrou um refrigério onde tinha que encontrar, né? Porque ele não teve força. Pessoas tinham para ficar do lado dele, Entendi. mas ele mesmo não teve aquela força. Então, assim, a igreja ela fez um papel muito lindo, porque o Senhor permitiu de abraçar essas vidas. E algo, conforme eu torno a repetir, ficou marcado no Brasil todo. E todo momento que a gente puder frisar o Covid pelas percas e respeitando todas elas, que foi perdida, todas as famílias, é importante para a gente sempre entender, quem rege nossa vida é Deus. E tem que respeitar. E a gente temos que respeitar isso aí em função que ele nos guia, né? Não adianta a gente ter milhões, mas se ele quiser falar assim, para agora, parou. Ele vai ser sua. Então é importante isso aí. Ô Leandro, muito bonita a sua história aí, essa história religiosa, essa história com Deus aí, mas eu queria te agradecer aqui, que toda essa história que você contou para nós aí, te capacitou a eu conhecer o Leandro, saber um pouquinho da história do Leandro e convidar você para ser nosso pré-candidato a vereador. E eu queria saber, primeiro agradecer se você ter aceito e perguntar, por que você aceitou ser pré-candidato a vereador aqui em Brodowski, Leandro? Eu aceitei, Fábio, porque eu já venho no pleito eleitoral político, né? A política minha está no sangue, eu gosto da política, eu gosto do executivo, de virar gestão e gestor junto com a população. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sempre vivenciei a política, o senador, governador, né? Com o deputado estadual, com o presidente. Então, sempre tive esse acesso e dentro desse acesso do município ao qual eu morava, em Itaboraí, lá também a gente teve o privilégio, por ser nascido e criado dentro da cidade, né, de participar de políticas também lá para virar vereança. Você chegou a ser candidato a vereador, então? Sim, eu cheguei a ser candidato a vereador pelo MDB, né, em 2020, lá também antes de eu chegar aqui. Sim. Né, que eu cheguei aqui no final de 2020. Disputou uma eleição, igual eu falei, então? Só disputei uma eleição, mas vim trabalhando em várias, né, como liderança, né, apoiador
de outros candidatos. O que eu vejo no Leandro é um formador de opinião e cobrador. Eu tenho orgulho, Leandro, quando você manda mensagem lá, ô Fábio, tá precisando de médico, ô Fábio, de exame, e nunca demorei para te responder, sempre fui lá. Eu mais consegui resolver do que... A gente não consegue resolver tudo ali, ó, mas eu vejo o Leandro assim que pega a dor do próximo para tentar resolver, né, Leandro? Fábio, isso é importante. Você também tocou no algo de a gente ser respondido imediato. E isso que a sociedade hoje, a gente como candidato, sim, a gente hoje... Ainda mais na hora da dor, né? Ela precisa ter uma resposta de imediato. Que resposta é essa? Que seja sim ou não. Mas você tem que responder ela. Quando você recebe uma mensagem, você tem automaticamente ali o direito de respondê-la, para poder dizer, a gente consegue, a gente não consegue. Isso. E isso é bom na sua pessoa, Fábio, porque a gente consegue entender que o lado gestor é importante para isso. A gestão ela é feita dessa forma, de quando você é solicitado e você ter resposta. Isso é importante para o lado da política hoje. Isso é importante do lado do município que moramos hoje, dentro de Brodowski, né? E a gente, quando faz o contato à sua pessoa de você estar pronto ali, proativo a atender, não medir também o esforço. E essa parte minha de cobrança já vem lá de outrora, né? Igual eu falei, isso aí já está no sangue. Isso é um líder, já é liderança, está no sangue. Isso aí para mim... Você já nasceu assim. É o principal, Deus já me trouxe a esse mundo dessa forma, né? Então, quando a gente... fala sobre o próximo. E o que me chama a atenção é a educação que você pede, viu, Leandro? A gente nunca comentou sobre isso assim, ó. O Leandro sempre me cobra, pede ajuda, mas sempre muito educado, compreensivo, às vezes demora um pouquinho, porque acho que umas 2 vezes foi negócio de vaga, e não depende da gente, tem a regulação, mas acho que assim, eu acredito que você sempre entendeu as dificuldades que a gente teve, mas na maioria das vezes ajudou o munícipe que precisou, né? Com certeza, né, Fábio? Porque a gente já é procurado, conforme você mesmo falou, quando está no sangue, as mães, os pais nos procuram quando fala referente vaga, né, para o povo que vai nos ouvir, vai entender, só para a gente deixar isso bem claro, a vaga é escolar, né? Uma mãe ela precisava mudar o filho de escola, então a gente pega a dor da mãe, do pai e transfere para o setor competente do município. Para resolver. Então, isso para a gente é importante, para a sociedade é bom ter essa gestão. Entendeu, Fábio? Então, para a gente hoje, dentro do município de Brodowski, ter essa resposta imediata com tudo, né, a gente temos que se juntar. Ô Leandro, e aí, você aqui em Brodowski, qual que é os problemas que você mais se depara aqui em Brodowski? O que você vê assim que falta para melhorar em Brodowski? Fábio, o que falta, eu vou bater no algo aqui, como foi falado aqui no início, eu fui convidado, né, para a gente ser pré-candidato à vereança do município de Brodowski e virar gestor, virar empregado do povo. Isso que é importante, a gente que é pré-candidato é entender de qualquer área que seja legislativo, é entender que você é empregado do povo, você está ali para dar a resposta que o povo precisa. Né? Por isso que eu aceitei esse desafio de virar empregado do povo, né? Responder o povo da melhor forma. Eu consigo entender, Fábio, dentro dessa pergunta que você me fez, eu como moro no Fortaleza, no condomínio Topázio, a gente tem uma via, hoje que é do município de Brodowski, ele é responsável por aquela via ali. Que é a vicinal Miguel, que é a vicinal que ela vai para Serrana. Que ela vai para Serrana. Eu consigo entender que ela ali é uma muito via... estreita, perigosa, um tráfego intenso. Ela está ali de forma que a gente pode dizer que o óbito ali, ele vem a qualquer instante por faltar sinalização. Isso, o calçamento. E ali eu olho hoje que é possível... sim, manter uma ciclovia ali. Sim. E essa ciclovia ela só consegue com gestão. Sim. Então, dentro disso aí, é uma das pautas que eu venho batendo e muitas pessoas transvegam uma ou duas rotatórias é muito importante. Ela transvega ali para trabalhar aqui de bicicleta, sim, elas passam ali com o carrinho de crianças. Levando os filhos e a gente não tem ali uma estrutura, uma segurança. em questão de segurança para o morador, para o pedestre. Então, a gente consegue sinalizar ali sim. Né? Eu já estive avaliando o local, montando estratégia na minha mente para poder a gente conseguir trazer uma segurança, porque até então a gente não só tem o bairro Fortaleza, a gente tem um bairro mais na frente
que já ao longo dos dias vai ser liberado. Então a gente hoje pode ter o Belas Artes, com 800 terrenos. Então ali vão botar 800 terrenos, 2 vidas por casa. Ali a gente tem 3.600 pessoas. Muita gente. No caso, vai dar 1.600 pessoas, corrigindo, 1.600 pessoas. Então, a gente está botando 2 pessoas por casa. Então, são mais 1.600 pessoas que vai transvegar essa via ali. Então, a gente precisa, né, o meu ponto de vista, eu estou frisando isso aqui, o povo de casa, o povo vai nos ouvir, que a gente precisa melhorar aquilo dali, trazer a segurança e a saúde, né, que eu sou preocupado muito sobre a saúde. A demanda é muito grande de exame e a fila de espera. Então, assim, a saúde, para marcar um exame ela hoje está... Eu vou tirar por mim, viu? Eu vou falar algo da saúde. Eu fui marcar uma tomografia, Leandro, o carioca. Quando cheguei para marcar a tomografia do meu joelho esquerdo, em 2021, a própria atendente falou assim, você vai ficar 2 anos para fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês. E está batendo os 2 anos agora que eles estão me ligando. Bateu o que ela falou. Então, isso a gente podemos lutar para antecipar isso, dar resposta imediata. A gente tem que usar isso porque nós pagamos isso aí. Ô Leandro, o papo está muito gostoso, está muito bacana, está rendendo aqui, mas nós temos mais convidados para falar, para conversar. Estamos chegando no final do nosso programa e sempre quando termina o programa, Leandro, eu pergunto para o meu convidado aqui, independente de quem é o político que vai estar em Brodowski em janeiro de 2025, o nosso programa chama Pode Mudar. Qual que é a mudança que tem que ter na política em Brodowski em 2025? Mesmo que seja o que a gente já falou aqui, não tem problema, a principal mudança em Brodowski em 2025? Hoje a principal mudança que eu vejo para 2025, Fábio, se chama saúde. A saúde é o principal, porque quem tem saúde tem vida. Sim. E vida precisa de saúde. E quem não tem, tem dor. E quem não tem, tem dor. E a gente precisa frisar isso aí, que a saúde... Temos vários, mas conforme a gente precisa frisar uma, ao meu ver, ao povo de casa, qual vai estar nos ouvindo, eu friso a saúde, porque a saúde é o início para todos qual precisa. Então, essa dificuldade ela tem que acabar. E vamos tentar mudar isso. Leandro, eu queria agradecer a sua presença aqui. Rendeu muito, eu gostei muito de bater esse papo com você aqui. Obrigado por ter aceito, viu? Leandro, obrigado, pessoal de casa. Valeu, até a próxima. Até o nosso próximo programa, nosso próximo convidado. Valeu, até mais.